Só para fechar a discussão em torno do PL da dosimetria, teve a manifestação do senador Otto Alencar, na mesma linha de Esperidião Amin. Ele, que é senador da Bahia, do PSD da Bahia, ele admitiu brechas nessa versão que foi aprovada pela Câmara. Segundo ele, o texto extrapola os atos do dia 8 de janeiro e acaba alcançando também crimes comuns. Na visão do parlamentar, o texto que pode favorecer facções não tem chance de passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Dávila, diante disso, você acha que os senadores tendem a promover ajustes no texto na CCJ, no plenário, deixá-lo mais enxuto, atender somente aqueles que participaram dos atos do dia 8 e somente aqueles, e não as lideranças, né, aqueles que supostamente tramaram contra o país, contra a democracia, no caso Jair Bolsonaro e aliados, isso ficaria para um segundo momento, é isso? É isso mesmo, Caniato. Aliás, foi unânime o depoimento dos senadores. Qualquer Alessandro Vieira, o próprio Amin, o Otto Alencar, todos os senadores deixaram claro que não vão aprovar o PL da dosimetria com esse enorme jabuti que beneficia outros criminosos, que não tem nada a ver com manifestantes do 8 de janeiro. Então, o projeto, nesse sentido, será aprimorado e voltará à Câmara focando principalmente na questão dos manifestantes de 8 de janeiro. E eu vejo que isso faz parte desta importante decisão de se votar na matéria, primeiro na Câmara, depois vai para o Senado, é aprimorado e, por ser modificado no Senado, terá de voltar necessariamente à Câmara. E aí esperamos que essas modificações sejam mantidas. É preciso ter foco. O foco é livrar os manifestantes do 8 de janeiro que foram indevidamente e ilegalmente condenados da prisão. Mas esse questionamento que o Mota fez há pouco sobre a arte do possível, não deu para fazer o que nós queríamos, tudo bem, vamos tentar fazer esse projeto que não é o ideal, mas é o possível nesse momento. O fato hoje, Caniato, nós temos um projeto, que é o da dosimetria. Se esse é o possível ou não possível, não interessa. O que foi votado é o projeto da dosimetria. Nós temos que lidar com esse projeto. Pode descartar o projeto, não aprovar o projeto e tudo bem. É uma escolha do parlamento, mas isso não significa que esse projeto vai substituir a anistia. A anistia tem que apresentar um outro projeto. E eu acho que existe cada vez mais adeptos a talvez discutir. Antes a discussão era proibida, lembra? Inclusive o presidente do Senado, Alcolumbre, dizendo que jamais, nem que se tivesse o apoio de 81 senadores, discutiria o projeto da anistia. Agora, parece que como o Senado e a Câmara não estão bem com o governo, existe espaço para começar uma discussão sobre a anistia. Então, tem que aproveitar. Agora, não dá para pegar um projeto que já passou por essa votação, você pode descartar, falar que não vai votar o projeto. E aí ele vota contra, e tudo bem, faz parte do jogo. Agora, querer transformar a dosimetria na anistia não vai dar certo. Não vai dar certo e isso é péssimo para os manifestantes e isso é péssimo para aqueles que acham que a anistia é uma boa opção, porque não vai ser aprovado. Então, vai ser uma derrota geral. Agora, só para encerrar essa discussão, Mota, o fato de, pelo menos as informações que chegaram, informações de bastidores, Jair Bolsonaro teria dado sinal verde, teria autorizado, teria dito, podem avançar com esse projeto. Essa informação não acaba pesando, inclusive, no posicionamento dos deputados que há um tempo eram contrários, diziam ou anistia ou nada? Não pode ser, talvez, um movimento que entende que é preciso dar esse passo. Talvez daqui a alguns meses, enfim, daqui a um ano, seja possível dar mais algum passo no sentido da anistia. Mas talvez não seja uma manifestação importante essa de Jair Bolsonaro para a aprovação? É evidente que a manifestação é importante, mas a responsabilidade continua sendo de cada parlamentar. É ele, o parlamentar, que vai responder aos seus eleitores. É ele, parlamentar, que vai responder à história. Ele não vai poder dizer, olha, eu fiz isso porque me mandaram fazer. Isso não é uma decisão fácil, Caniato. Esses elementos envolvidos nessa decisão de aceitar o que é oferecido ou lutar por aquilo que você acha que é a coisa certa, é uma decisão muito difícil mesmo. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do Dávila, porque eu não acho que isso que está causando problema no PL é um jabuti.
Isso é a essência do projeto, essa antecipação da progressão de regime é um elemento essencial do projeto, isso não é um jabuti. E daí vem a minha insistência. Se você tem pessoas que estão indevidamente presas, no meu ponto de vista, é um absurdo você mudar a lei de execução penal para tentar corrigir uma injustiça, sabendo que a lei se aplica para todos. Não é possível que tenha descoberto agora isso, que a lei de execução penal também se aplica a homicidas, estupradores, pedófilos. É evidente. Não existe uma lei separada para esses outros crimes. É a única lei. Então é isso que me causa assim, um completo espanto, porque isso não é uma coisa que foi acrescentada ao projeto, isso faz parte da essência do projeto. Para que, e foi isso uma das coisas que criou na cabeça de muita gente a expectativa que com a aprovação do PL da dosimetria, os presos de 8 de janeiro passariam o Natal em casa. Inúmeros juristas já explicaram que não. Eles vão ter que entrar com um pedido de revisão de pena e esse pedido tem que ser aceito, meus amigos, porque da forma como o texto desse PL está escrito, depende da justiça aceitar ou não esse projeto, esse pedido de revisão de pena. Isso está, basta ler o texto, está escrito lá. Então, a gente pode sim ter casos de pessoas, mesmo esse PL sendo aprovado, e se fosse aprovado no Senado, poderemos ter casos de pessoas presas no 8 de janeiro que entram com pedido de revisão de pena e esse pedido é negado. Como é que alguém pode achar que um projeto como esse é solução para alguma coisa? Realmente, eu não sei. Quer só arrematar a última contribuição, Dávila? Infelizmente, o respeito à independência dos poderes inexiste no país, nós já sabemos disso. Agora, esse foi um projeto costurado a 6 mãos, como a gente disse, completamente errado, porque, na verdade, a Constituição determina que o parlamento é responsável pelas leis do país. O executivo executa e o judiciário julga as leis. Agora, essa história de colocar ministro do Supremo junto com o governo e junto com o parlamentar para desenhar um projeto de lei que se torne palatável a todos, isso é um descaso com a democracia no Brasil, é um desrespeito à independência dos poderes. Mas foi assim que esse PL da dosimetria foi criado. Esse PL da dosimetria foi criado primeiro com a escolha à mão do relator, o deputado Paulinho da Força, por causa da sua grande proximidade com o ministro Gilmar Mendes. E aí também com o governo. Paulinho da Força também tinha ligação com o governo. Então, assim, é que isso é descabido, que isso é um desrespeito às regras da Constituição, que isso fere a independência dos poderes. Tudo isso é verdade. As considerações do Mota são pertinentes. O fato é que nós temos hoje um projeto na mesa. E esse projeto tem que ser votado. A questão é, vai aprovar ou vai rejeitar o projeto da dosimetria? Esta é a questão. E, ao meu ver, o que o senador Espiridião Amin está tentando fazer é transformar este projeto num projeto que seja exitoso para livrar da cadeia os manifestantes do 8 de janeiro.